7h17, mas o principal ponto do noticiário é o que nós vamos falar agora, que envolve o veto ao fundão eleitoral. Quando o fundão eleitoral foi aprovado, logo que ele foi aprovado, antes da imprensa nacional tratar do assunto, eu lembro que fiz um comentário dizendo que o caminho era o veto do presidente. Mas que eu entendia que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela aliança com o Centrão, não teria coragem de vetar. Aí o presidente Bolsonaro começou a publicar algumas falas, pôs umas frases no Twitter, e o tempo inteiro eu dizia para o Pietro, isso não é clareza de veto. A não sanção não significa veto, o veto tem que ser expresso. E a imprensa começou a tratar o veto como certo. E nós aqui no Jornal da Mercosul sempre dissemos, para lá. O que foi dito até agora não significa que haja um compromisso do presidente em vetar. E lembro que fiz um comentário dizendo o seguinte, quem quer vetar, veta no mesmo dia. Não fica empurrando para depois. O veto ele tem que ser feito abertamente. Pois ontem, pela primeira vez, o presidente Jair Bolsonaro cogitou a possibilidade de não vetar o fundão eleitoral, ou de criar um veto parcial, apenas no que toca ao valor do fundão eleitoral. Em vez de ser 5,7 bilhões de reais, ser quase 4 bilhões de reais. Então não há de se falar em veto, e sim em aceitação ao fundão eleitoral. Vamos ouvir qual foi o argumento que o presidente Bolsonaro usou para desistir do veto ao fundão eleitoral. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. Tá? Então, a lei, quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. Esse é o presidente da República falando com a sua claque, né, com seus apoiadores diante do Palácio da Alvorada. Eu vou pedir para soltar de novo, e eu vou fazer esse comentário em duas partes. Uma parte política e uma parte jurídica. Vamos ouvir de novo o presidente. Eu peço que você aí do outro lado do rádio preste bem atenção no argumento usado pelo presidente para não vetar o fundão eleitoral. Vai lá. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. Tá? Então, a lei, quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. Politicamente, a decisão do presidente da República, ela traz o reflexo desta aliança com o Centrão. Quando eu disse que a aliança com o Centrão ela é um prejuízo ao Brasil, esta é a demonstração cabal do que eu estava falando. O presidente capitulou, cedeu politicamente e vai entregar 4 bilhões de reais aos partidos políticos. Então não fará o veto ao fundão. O presidente não vetará o fundão eleitoral. Por qual motivo? Porque é de interesse da classe política, da maioria do Congresso, ter a aprovação de dinheiro para a campanha do ano que vem. Portanto, o que o presidente Bolsonaro está fazendo é justamente jogando com o Centrão. Politicamente a decisão é errada, não há veto, apenas uma diminuição no valor. Cortou 1,7 bilhão de reais, mas manteve um fundão absurdo de 4 bilhões de reais para sustentar partidos e candidatos no ano que vem. Essa é a decisão política. Juridicamente, eu vou pedir licença aos ouvintes para não falar aqui como jornalista, menos ainda como vereador. Eu vou pedir licença agora para falar como professor de Direito Constitucional, como mestre e doutor em Direito Constitucional. Esta é a minha área de atuação jurídica e esta é a área que eu leciono. E o processo legislativo está dentro do escopo daquilo que eu estudo há esses anos todos. E vou dizer aqui, com humildade, o seguinte: o presidente da República mentiu. Não há crime de responsabilidade no veto.
porque não há lei. O presidente Bolsonaro diz assim: se eu vetar o que diz a lei, eu vou incorrer em crime de responsabilidade. Primeiro, não há lei, há um projeto de lei. A lei ainda não foi editada. A lei não está pronta, ela é um projeto de lei. E ao presidente da República cabe a sanção ou o veto, concordar ou discordar do projeto. E a discordância do projeto, ela não é definitiva. O presidente da República, esqueça o Bolsonaro, qualquer presidente, pode vetar qualquer projeto de lei. Qualquer projeto. E ele veta o projeto de lei. O veto, ele é devolvido ao Congresso Nacional, que vai analisá-lo e poderá mantê-lo ou derrubá-lo. Portanto, a palavra final sobre a lei em si, ela não é do presidente, ela é congressual, é do Poder Legislativo. O Poder Legislativo pode manter ou derrubar o veto. Portanto, não há incursão alguma em crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é o desrespeito à lei. O crime de responsabilidade é você agir ao arrepio da norma jurídica. É você não respeitar o ordenamento jurídico encabeçado pela Constituição da República. O veto, ele justamente está na lei. E ele é um direito do presidente de vetar projetos que ele, presidente, entender inconstitucionais ou em desacordo com o interesse público. Portanto, vetar um projeto de lei, no todo ou em parte, em momento algum configura crime de responsabilidade. O veto presidencial, o veto do governador, o veto do prefeito, o veto do chefe do Poder Executivo, jamais será um crime de responsabilidade. Porque não envolve lei, envolve projeto de lei. A lei não está pronta. E o veto, ele é uma garantia dada ao chefe do Poder Executivo de vetar um projeto, e esse veto ele não é definitivo. Imaginemos o seguinte, que o Bolsonaro vetasse o fundão inteiro. O que aconteceria com o veto? O veto seria devolvido ao Congresso Nacional, que em sessão conjunta de deputados e senadores decidiria se manteria o veto do presidente ou se derrubaria o veto do presidente. Se rejeitaria o veto, usando a expressão da Constituição. A rejeição ao veto exige maioria absoluta, 2/3 do total dos deputados e senadores. Portanto, o veto não é definitivo no processo legislativo. A fala do presidente de que se ele vetasse o fundão, ele estaria incorrendo em crime de responsabilidade, esta fala é falsa. Ela não está de acordo com o que diz a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu sinto muito, isso não é um comentário. Isso não é um comentário. Eu não estou fazendo um comentário aqui nem a favor e nem contra o presidente. Eu estou trazendo aquilo que a Constituição fala e aquilo que o direito diz. Fosse o Bolsonaro, fosse o Lula, fosse a Dilma, fosse o Ciro, fosse o Fernando Henrique, fosse quem fosse, e usasse essa frase de que eu sou obrigado a vetar, eu sou obrigado a manter o que diz a LDO ou o que diz o projeto de lei, porque se eu não concordar com isso eu vou incorrer em crime de responsabilidade, fosse quem fosse, eu falaria a mesma coisa aqui ao microfone. Essa informação é falsa, ela não é verdadeira. A decisão de não vetar o fundão eleitoral não tem nada a ver com o direito, ela tem a ver com a política, com a aliança com o Centrão. Ela não tem a ver com o que diz a Constituição. O veto não faz incorrer em crime de responsabilidade. Você pode ouvir, ler, estudar, ouvir qualquer jurista de qualquer viés ideológico, procurar em qualquer livro de direito, você não achará o que o presidente da República está dizendo. Não há crime de responsabilidade no veto. O crime de responsabilidade, vou repetir, é a inobservância da Constituição e das leis. Neste caso, não há lei, há um projeto de lei.